Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É muito bom estar aqui outra vez para nós estudarmos a palavra de Deus juntos. É uma honra podermos aprender com o Senhor sobre as Sagradas Escrituras, a sua palavra. Vamos orar a Deus para nós começarmos o estudo de hoje? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, teu Filho, instrua-nos no estudo da tua palavra, fala conosco, exorta-nos, consola-nos, instrua-nos, edifica-nos. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Queridos, no estudo passado, falando sobre as parábolas, porque esse tem sido o assunto dos últimos estudos. No estudo passado, nós começamos a falar sobre a parábola do semeador, cujo texto encontra-se no livro de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 3. Nós vamos fazer a leitura do texto hoje. No estudo passado, falando sobre a parábola do semeador, nós lemos do versículo 3 até o versículo 23. Hoje eu vou ler apenas do versículo 3 ao versículo 9, tá bom? Por ser a continuação do estudo anterior, tá bom? Então vamos à leitura, Mateus 13, de 3 a 9. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Muito bem. Queridos, nós já introduzimos essa parábola no estudo anterior e nós falamos já que esta parábola possui 3 elementos que a constituem. Quais são os 3 elementos que constituem a parábola do semeador? Vamos lembrar? Primeiro, o semeador. Segundo, a semente. Terceiro, os solos. Ok? Então, são os 3 elementos que constituem a parábola do semeador. Já falamos sobre o primeiro elemento que constitui esta parábola, o semeador. Nós já falamos, inclusive, lembram-se? Nós falamos que o termo um semeador é uma denotação genérica, não é um indivíduo específico, mas uma classe, uma companhia, um grupo de semeadores, não é? Não importa quem possa ser, né? Deve ser, sim, prudente, diligente, perseverante e consagrado. Falamos isso no estudo anterior sobre o semeador. Estou relembrando também que falamos sobre a semente, já na semana passada. E aí mostramos que a semente é a palavra de Deus, que a semente é Cristo, porque Cristo é o verbo, Cristo é a palavra. Não só saber de Cristo ou as coisas a respeito de Cristo, mas o próprio Cristo. E também, só relembrando, lembram? Jesus Cristo é o único que é semeador e semente ao mesmo tempo. Ninguém mais. Relembrando, falamos também sobre os solos. Falamos sobre o solo à beira do caminho. Falamos que os solos são 4, né?
Primeiro, à beira do caminho. Já falamos sobre isso, sobre quando a palavra é entendida, recebida verdadeiramente, ela fica fora do alcance de Satanás. E mostrando que aqui na beira do caminho, a verdade não germina. Lembram disso? Pois há uma dura crosta ali na beira do caminho, porque os caminhantes vão passando e pisando, a semente cai ali por causa daquela dura crosta. A semente não germina, não é isso? E nós falamos sobre negligência que impede a recepção da palavra de Deus. Falamos também no estudo passado, e foi aqui que nós paramos na semana passada, falando sobre o solo pedregoso. E aí nós explicamos, porque Jesus, aliás, falamos, porque Jesus já explica na parábola o que significa o solo pedregoso. E nós trabalhamos em cima daquilo que Jesus já explicou, né? A semente é recebida, mas não cria raízes. A semente foi lançada ao solo, está no solo, mas não está num solo profundo. Lembram-se disso? E nós terminamos falando sobre o solo pedregoso, e eu afirmei o seguinte, eu disse assim, um caráter superficial está conectado a um coração endurecido. Foi aqui que nós terminamos no estudo passado. Um caráter superficial está conectado a um coração endurecido. Falando sobre o solo pedregoso, o solo onde há rocha, onde há pedra, que era disto que Jesus estava falando. E quando ele falava a respeito desse ouvinte, o ouvinte que é comparado ao solo pedregoso, ele estava falando que esse ouvinte, ele tem um caráter superficial. O seu coração ele está conectado, ou seu coração é um coração duro, tá? Caráter superficial está conectado a um coração endurecido. Foi aqui que nós terminamos. Hoje, nós queremos continuar com a parábola do semeador, falando sobre o solo entre os espinhos, ou o solo cheio de espinhos. O Senhor Jesus explica, e a ideia que a palavra dele nos traz a respeito do solo cheio de espinhos, falando sobre os seus ouvintes, Jesus estava falando sobre aquelas pessoas que estavam ali naquela multidão ouvindo o que ele ensinava a respeito da parábola do semeador. E ele estava dizendo que no meio daquela multidão haviam ouvintes que estavam sendo comparados a esse solo cheio de espinhos. Assim como ele já havia comparado os outros ouvintes, né? No solo rochoso, solo à beira do caminho. Agora ele fala então sobre o solo entre os espinhos. É um solo onde a semente germina, mas a planta é sufocada. É sufocada. Então a semente cai, ela cai ali entre os espinhos, mas os espinhos sufocam essa semente. E é interessante que o Senhor Jesus Cristo fala que essa semente, ela é sufocada duplamente. Duplamente. E ele, na sua explicação, ele fala sobre isso, né? O primeiro sufocar, ou o primeiro sufoco que essa semente que foi lançada ali entre os espinhos, o primeiro sufoco que essa semente enfrenta é o sufoco do cuidados deste mundo. O Senhor Jesus diz isso, os cuidados do mundo. O que ele estava falando com cuidados do mundo? É aquela atenção ansiosa, inquietante com os negócios da vida presente. Viram? Uma atenção ansiosa e inquietante a respeito dos negócios desta vida presente. Ele está falando
daquele ouvinte que tem uma lista de interesses legítimos, mas esses interesses passaram a dominar a vida em que a religião é só mais um departamento. É só vir à sinagoga ou é só vir à igreja para cumprir tabela, para fazer, porque faz parte, é só mais um departamento da vida da pessoa, né? Ela está sufocada por interesses que até são legítimos, mas que estão sufocando a semente divina de germinar ali naquele coração. Quando o Senhor Jesus trata de cuidados do mundo, ele está falando de preocupações pequenas, insignificantes, mas que enchem o coração daquela solicitude inútil, não é? Daquela ansiedade mesquinha. É disto que o Senhor Jesus está falando. Exemplo, lembram-se de Marta e Maria, irmãs de Lázaro, que hospedaram o Senhor Jesus na casa delas e ofereceram uma refeição para o Senhor Jesus? Então Marta, distraída, correndo de um lado para o outro, em muitos serviços, mas não encontrava prazer e privilégio em sentar-se aos pés do Senhor Jesus para ouvi-lo silenciosamente e de forma quieta, com a alma quieta. Marta não via esse privilégio, tá? Estava distraída com os serviços. E lembram que agora há pouco eu falei aqui sobre os cuidados deste mundo? São interesses legítimos, são preocupações legítimas. Só interesses e preocupações que sufocam, que tiram o lugar daquilo que é prioritário, que era, no caso de Marta e Maria, sentarem-se aos pés de Jesus, calma e quietamente, para ouvi-lo atenciosamente. Ok? Este é um bom exemplo que temos na Bíblia. Então, eu falei com vocês que esta semente aqui que cai entre os espinhos, o Senhor Jesus disse que elas são sufocadas duplamente. O primeiro sufoco que essas sementes enfrentam é o sufoco dos cuidados do mundo. O segundo sufoco que estas sementes enfrentam são a sedução das riquezas, ou as seduções das riquezas, tá bom? A sedução das riquezas são as riquezas acumuladas como fruto de cuidados mundanos, são as riquezas acumuladas como fruto de ansiedade. O Senhor Jesus não está condenando a riqueza aqui de maneira nenhuma. Não está condenando a riqueza, mas ele está dizendo, quando ele diz a sedução das riquezas, ele está falando deste cuidado mundano, deste cuidado ansioso para adquirir riquezas, ou esse cuidado ansioso para acumular as riquezas. É disso que Jesus está falando. De maneira alguma, o Senhor Jesus está condenando a riqueza, ok? Que fique isto muito claro a você que está me ouvindo. Os ouvintes de Jesus, lá no Oriente, naqueles dias, eles entenderam e eles sabiam que o Mestre não estava condenando a riqueza, mas o Mestre estava falando sobre a sedução da riqueza. O Mestre estava falando deste cuidado ansioso para adquirir riqueza, desta preocupação constante e ininterrupta para adquirir riqueza, para acumular riqueza. O Mestre Jesus estava falando com seus ouvintes e comparando-os a um solo cheio de espinhos, porque aqueles ouvintes, o coração deles estava dividido, estavam se mostrando raquíticos, atrofiados,
e fracos, porque não se alimentavam com a palavra ou com o que era necessário, mas estavam sufocados por causa da sedução das riquezas. Então, aqui nós terminamos o solo entre os espinhos. E vamos falar agora sobre o quarto solo. Tá? O quarto solo, o solo bom. O solo que Jesus chama aqui no texto de boa terra. Esta, porém, ele fala aqui, outra, enfim, caiu em boa terra. Né? O solo que é chamado de boa terra. O solo bom, não é verdade? Então, nós vimos o solo à beira do caminho, nós vimos o solo pedregoso ou rochoso, nós vimos o solo entre espinhos, e agora o Senhor Jesus fala do solo que ele compara, que ele chama de boa terra. Trazendo assim, então, aquele ouvinte que está atento e cuidadoso para com o ensino dele. Ok? Esse solo que Jesus chama de boa terra é lugar onde as raízes se aprofundam, onde as raízes se firmam, onde as raízes que brotaram, que germinaram daquela semente, se alimentam e cresce uma planta fortalecida. O Senhor Jesus está falando sobre isso. Esta semente aqui é aquela semente que estava no solo, sob o solo, dentro do solo e acima do solo. Ok? É aquela semente que foi colocada no solo, debaixo do solo, mas estava num solo profundo e cresceu como planta, germinou e cresceu, uma planta fortalecida acima do solo. A semente que Jesus está comparando aqui a um ouvinte atencioso, um ouvinte cuidadoso com os ensinos dele, esta semente aqui, ela penetrou toda a alma, ela encheu a mente, ela encheu o coração do ouvinte, esta semente tomou conta da vontade do ouvinte, lembrando que a semente é a palavra de Deus. Portanto, o Senhor Jesus está comparando este ouvinte com aquele cuja alma está cheia da palavra dele, aquele cuja mente está cheia da palavra dele, aquele cujo coração está cheio da palavra dele, aquele que tem sua vontade regida, governada pela palavra dele. Este é o ouvinte ou a semente que caiu em boa terra. Quando a palavra de Deus é recebida, preste atenção, quando a palavra de Deus é recebida, entendida e praticada, ela produz fé segura em Cristo. E ela produz um serviço que glorifica a Deus e beneficia os outros. Entendeu isto? É disto que Jesus está falando. Quando a palavra dele é recebida, entendida e praticada, essa palavra produz uma fé segura em Cristo. E produz um serviço que glorifica a Deus e beneficia as pessoas e beneficia os outros, ok? A semente produz fruto, no caso da semente que cai na boa terra, a semente que tomou conta da alma, do coração e da mente deste ouvinte, que Jesus está comparando à boa terra, a semente produz fruto, na proporção em que é permitida possuir o coração e a mente do ouvinte. Aqui está um segredinho muito interessante, que quando Jesus explica a parábola, então ele fala que esta semente aqui,
a que caiu em boa terra, ela produz a 30, 60 e 100 por um. O que Jesus está falando com produz a 30, a 60 e a 100 por um? O Senhor Jesus está falando que mesmo este ouvinte atencioso, este ouvinte que é comparado à boa terra, este ouvinte que deixa a palavra de Deus entrar em sua mente, em seu coração e governar a sua vontade, este ouvinte também tem que lembrar que a palavra de Deus vai possuir o seu coração e a sua mente na proporção em que ele permite. Na proporção em que ele permite. A palavra de Deus, ela vai tomar conta do ouvinte, é isso que Jesus estava falando. Olha, o que eu estou ensinando para vocês, isto aqui pode tomar conta de vocês numa porcentagem. Pode ser 30 por 1, pode ser 60 por 1, ou pode ser 100 por 1. Pode ser 30%, 60% ou 100%. É muito impressionante entender isso. É muito importante entender isso. A que proporção a palavra e o ensino de Jesus estava tomando o coração, a mente, a vontade daqueles ouvintes atenciosos, daqueles ouvintes que são comparados à boa terra. Concluindo, meu amado irmão, com essa parábola nós aprendemos, primeiro, a grandeza do privilégio dos que semeiam a semente. Falando sobre o semeador, nós aprendemos da grandeza do privilégio dos que semeiam a semente. Segundo, falando sobre a semente, nós aprendemos com esta parábola que a maravilhosa semente, que é a mesma em todo o tempo e em todos os lugares. Então a semente nunca vai mudar, a semente jamais mudará. Ela é a mesma em todos os lugares e em todo o tempo. É única, é a palavra de Deus, é a palavra do reino, é o próprio Cristo, é o seu evangelho. Não muda. Terceiro, nós aprendemos com esta parábola a tremenda responsabilidade daqueles que ouvem a palavra de Deus e os resultados finais dos que semeiam a palavra de Deus. Ok? Então, estes foram os ensinos trazidos por Jesus nesta parábola. Aplicação. Como aplicar esta parábola a mim e a você? Primeiro, como discípulos de Cristo, você e eu somos semeadores da semente divina. Você e eu somos semeadores da palavra de Deus, da palavra do reino, do evangelho. Nós somos semeadores do próprio Cristo, que é a semente. Segundo, aplicando, como discípulos de Cristo, nós temos a semente eterna, que é imutável, a semente que é Cristo Jesus, o evangelho da salvação, o evangelho do reino de Deus, que quer permear, que quer tomar toda esta terra e todos os habitantes dela. A semente é eterna e imutável. É Cristo Jesus, o seu evangelho de salvação, o evangelho do reino. Nós temos esta semente em nossa mão. Como discípulos de Cristo, você e eu, temos a responsabilidade de fazer germinar. Aliás, nós temos que lembrar, né? Como discípulos de Cristo, a responsabilidade de fazer germinar a semente
não é nossa. Nós, você e eu, como discípulos de Cristo, não precisamos nos preocupar com o resultado na vida daqueles que estão ouvindo. Esta obra é de Deus, esta obra é do Espírito Santo. A responsabilidade é dos ouvintes. Os ouvintes que estão ouvindo a palavra de Deus à medida que você semeia, à medida que você proclama, à medida que você prega. Fazer a semente germinar naquele coração, isso é obra do Espírito Santo. É responsabilidade de quem está ouvindo a proclamação que você faz, é responsabilidade dele comportar-se como um solo, ou à beira do caminho, ou rochoso, ou entre os espinhos, ou boa terra, atencioso e cuidadoso para com os ensinos de Deus. A responsabilidade não é sua. Você e eu precisamos nos lembrar que somos semeadores e que temos a semente e precisamos sair a semear. Essa é a nossa tarefa, semear. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todas as nações e fazei discípulos de todas as nações. Esta é a nossa tarefa, esta é a nossa missão. Fazer germinar é obra do Espírito Santo. Ouvir com atenção e dar ouvidos aos ensinos do Senhor, que você e eu estamos proclamando, é responsabilidade do ouvinte. Amém? Deus te abençoe e te ajude a partir de agora, depois de ter ouvido e percebido o que o Senhor deseja da sua vida, através da parábola do semeador. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, maravilhoso Espírito Santo de Deus, o Senhor nos chamou para sermos semeadores. O Senhor colocou em nosso coração, em nossa boca, em nossas mãos, a semente que é a Tua palavra, a palavra do Reino, o Teu Evangelho, a vida de Cristo. Senhor, só Tu, ó Espírito Santo, tem o poder de levar a semente a germinar no coração do ouvinte. Por isso, Senhor, ajuda-nos na compreensão da Tua palavra, na proclamação da Tua palavra, no ensino da Tua palavra. Ajuda-nos. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.